Tem gente que passa a vida tentando ser tudo para todo mundo e, mesmo assim, se sente invisível. E se eu te dissesse que quanto mais você tenta agradar, menos você se sente amado de verdade? Parece contraditório, né? Mas é justamente aí que mora a dor escondida de muita gente. A ideia de que amor se conquista com esforço. Que para ser aceito, você precisa ser impecável, gentil o tempo todo, disponível mesmo quando está exausto. Você já parou para pensar em quantas vezes engoliu o choro para não ser dramático? Quantas vezes disse sim quando seu corpo gritava não? E tudo isso por medo de decepcionar, de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente. Só que tem uma verdade que ninguém te contou. Amor de verdade não é prêmio por boa conduta. É escolha por autenticidade. E enquanto você viver tentando caber no molde dos outros, vai continuar se afastando de si mesmo. Esse vídeo é um convite, um lembrete. Um choque de realidade. Com carinho, mas com verdade. Você pode só ouvir no seu canto com calma, ou mergulhar de corpo e alma nesse papo. Mas se em algum momento isso tocar você de verdade, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente fala com profundidade, sem pressa, e com respeito pelo que você sente, porque talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas o amor que mais transforma é o que começa em você, e a mudança começa agora. É curioso como certas ideias vão se infiltrando em nós antes mesmo que a gente aprenda a dar nome aos sentimentos. A criança pequena, com olhos atentos e coração sensível, percebe rápido que carinho vem depois de um bom comportamento. E assim começa o teatro. Sorrisos forçados, obediência exagerada, silêncios que engolem perguntas. Ela aprende a ler o ambiente, quando o pai franze a testa, quando a mãe suspira fundo, e sem saber, começa a moldar quem é para se encaixar onde é aceita. Não é drama, é sobrevivência emocional. Ao longo dos anos, isso vira uma lente. Tudo passa por esse filtro. Se eu não for agradável, vão se afastar. Se eu questionar, vão se irritar. A recompensa por ser boazinha vira um vício emocional. Ela tira boas notas, não porque ama estudar, mas porque aprendeu que isso rende afeto. Ela ajuda em casa, não por colaboração natural, mas porque tem medo do silêncio gelado se não o fizer. É assim que o esforço pelo amor vira regra. E não percebe que, aos poucos, apaga partes de si para caber numa expectativa que nem é dela. Esse padrão se esconde tão bem que, quando adulto, a pessoa repete o script sem nem notar. No trabalho, é a que assume tudo. Nos relacionamentos, a que não sabe dizer não. Vai se adaptando, se encolhendo, tentando merecer o que deveria ser natural. Amor, respeito, atenção. E quando não recebe, pensa que falhou. Que poderia ter sido mais isso, ou menos aquilo. O problema não está nela. Está na ideia que ela absorveu lá atrás, de que o amor vem como prêmio. E é aí que começa uma inquietação que vai crescendo por dentro. O mais traiçoeiro desse padrão de agradar é que, por fora, ele parece virtude. As pessoas elogiam. Você é tão prestativa. Nossa, como você é incrível, sempre disponível. Mas por dentro, o corpo vai dando sinais de cansaço. A mente começa a ficar nublada e a alma, essa grita baixinho. O preço de querer ser tudo para todo mundo é alto e silencioso. Não se paga com dinheiro, se paga com esgotamento, com aquela sensação de estar presente na vida dos outros, mas ausente da própria. E o mais cruel, quando você falha uma vez, ninguém vê todo o resto que você já fez. E aí vem o dilema. Dizer não gera culpa. Dizer sim gera cansaço. Você se vê em uma prisão emocional onde cada escolha pesa. Começa a se anular, a deixar de lado suas vontades, seus ritmos, suas necessidades. E nem percebe o quanto isso corrói a autoestima. Vai se esquecendo de si, como quem se apaga em nome da aceitação. E o mais doído, mesmo fazendo de tudo, ainda sente que não é suficiente. Como se faltasse sempre alguma coisa para, enfim, ser reconhecida de verdade. Como se sua existência só valesse quando está servindo. Viver assim é se manter refém de uma rejeição que nem sempre aconteceu de fato, mas que foi sentida lá atrás. É como andar num palco o tempo todo, cuidando para não errar, para não desagradar, para não ser deixada de lado. E isso gera um cansaço que não se resolve com descanso. É emocional. É a exaustão de carregar uma identidade que não é sua, só para não perder o amor dos outros. Mas e o seu? Quando foi a última vez que você se perguntou o que realmente queria? Porque a resposta dessa pergunta pode mudar tudo que vem a seguir. Existe uma gentileza que não vem do coração, mas do medo. Uma gentileza que não é escolha, é escudo. É o famoso tá tudo bem quando não está, é o claro, eu te ajudo, quando na verdade você mal dá conta de si. Por trás desse comportamento, muitas vezes, está a ferida da rejeição. Aquela dor lá de trás, de quando você foi ignorada, criticada, deixada de lado e aprendeu que ser boazinha podia te proteger. Então você sorri, ajuda, se anula, não por generosidade, mas por pavor de não ser aceita. Gentileza como estratégia,
não como verdade. E é por isso que muitas pessoas confundem empatia com submissão. Passam a vida tentando ser fáceis de lidar, agradáveis, leves, mas isso custa caro. Porque essa máscara exige esforço constante, vigilância emocional. Você analisa cada palavra antes de falar, mede suas reações, engole opiniões, tudo para não causar desconforto nos outros. E quando alguém elogia sua doçura, você até agradece. Mas por dentro sabe que tem um grito preso, um limite ignorado, uma vontade engolida. Essa gentileza pesa. Não é leveza, é tensão. Reconhecer esse padrão é um passo poderoso. E não significa virar uma pessoa dura, fria ou agressiva. Significa aprender a diferenciar bondade de medo. Significa entender quando você está ajudando porque quer e quando está tentando ser aceita. Um bom teste é simples. Depois de ser gentil, você se sente em paz ou drenada? Se sente leve ou ressentida? A resposta diz tudo. Porque a gentileza verdadeira não cobra, não pesa, não exige. Ela vem de um lugar de abundância. E para chegar nesse lugar, é preciso passar pela próxima descoberta. Desde cedo, muita gente aprendeu que para ser amada, precisava merecer, fazer tudo certo, tirar nota boa, não incomodar, ser bonita, sorridente, prestativa. O amor virou um prêmio e não um lugar seguro. Só que o amor verdadeiro não exige performance. Ele não se baseia em currículos emocionais. Quem te ama de verdade não está com você por causa das suas conquistas ou do seu esforço constante para ser perfeita. Está porque você é você. Com falhas, com pausas, com dias bons e ruins. Está por presença, não por apresentação. Quando alguém precisa se esforçar o tempo todo para manter um vínculo, isso não é amor, é sobrevivência. E sobreviver não é viver. É caminhar com medo, é se manter alerta o tempo inteiro, é vigiar seus próprios sentimentos para não causar incômodo. O amor saudável te permite respirar. Ele não te cobra a versão 2.0 de si mesma. Ele te acolhe, até quando você não sabe o que sente. Até quando está sem brilho, até quando não tem nada para oferecer. E isso não significa comodismo, significa liberdade. Liberdade de ser inteira, sem precisar se podar para caber. Presença, respeito e liberdade. Esses são os pilares de um amor que cura. Não é sobre estar sempre feliz, é sobre poder ser real. Não é sobre se adaptar o tempo todo, é sobre ser acolhida mesmo quando está confusa. E esse tipo de amor começa quando você entende que não precisa mais se apresentar como perfeita para ser digna de afeto. Que pode parar de atuar, que pode descansar, porque amor de verdade não exige aplauso, exige verdade. E quando você começa a enxergar isso, uma ficha importante começa a cair. Tem gente que vive pedindo desculpa por existir. Desculpa te incomodar. Ah, tanto faz para mim. Mas é você que sabe. Frases aparentemente inofensivas, mas que revelam um medo profundo. O medo de ocupar espaço, de ter opinião, de ser uma presença com vontades, com preferências, com limites. A ilusão de que para ser amada é preciso ser fácil de lidar se instala sorrateiramente. E com o tempo, essa pessoa vai se apagando. Vira coadjuvante da própria história, sempre esperando que o outro diga o que ela deve sentir, escolher, pensar. Essa dinâmica nasce quando, em algum momento, alguém ensinou que mostrar vontade era ser inconveniente, que expressar desconforto era criar problema. E assim, a pessoa vai suavizando tudo, vai engolindo a raiva, rindo do que não tem graça, aceitando o que não queria. Só que esse tanto faz tem um preço, sua verdade, sua voz, sua força. Quando você silencia suas vontades para não gerar conflito, o que sobra é um vazio, um cansaço de não se reconhecer mais. E o mais triste, às vezes mesmo fazendo tudo para ser fácil, você ainda se sente rejeitada. É importante entender, ser uma pessoa que sabe dialogar, que tem empatia e que se importa com os outros, não é a mesma coisa que ser uma sombra. Amar e ser amado de verdade não exige que você seja sempre leve, neutra, moldável. Amar envolve atrito, diferença, crescimento. Amar exige presença, e ninguém pode estar presente de verdade quando vive se escondendo. Então, a pergunta que fica é: o quanto da sua leveza é escolha? E o quanto é medo de ser deixada? Porque no momento em que você entende isso, muita coisa começa a mudar. A maior ironia de tentar agradar todo mundo é que, no fim das contas, você perde a única pessoa que deveria manter por perto, você mesma. Viver para atender expectativas alheias é como morar numa casa onde os móveis estão sempre fora do lugar. Desconfortável, exaustivo, sem sentido. A cada sim que você dá sem querer dar, um pedacinho seu vai ficando para trás. Você perde tempo com o que não ama, perde energia com quem não valoriza, perde oportunidades porque está ocupada demais tentando se encaixar, e perde até a alegria de viver, sem perceber. Essa sensação de estar sempre fazendo tudo, mas sentindo um vazio inexplicável, não é frescura. É o reflexo de uma vida construída em cima de agradar.
Você está presente, mas desconectada. Anda, mas não sente que está indo a lugar nenhum. Cumpre tarefas, mas não encontra sentido. Parece até que está tudo bem. Afinal, ninguém reclama de você, certo? Mas por dentro, algo vai morrendo em silêncio. E chega um ponto em que até o espelho parece estranho porque você já não se reconhece mais. Virou personagem, virou extensão das vontades dos outros. E sabe o que é mais doloroso? Mesmo com todos esses sacrifícios, você não consegue evitar críticas. Sempre vai ter alguém que vai te achar de mais ou de menos. Então, se agradar não garante amor nem aceitação, por que seguir nessa rota? É como correr atrás de um trem que nunca vai parar. A pergunta muda. Em vez de como agradar, começa a surgir uma nova inquietação. Quem eu seria se parasse de tentar ser o que esperam de mim? Existe um medo comum em quem começa a se libertar do vício de agradar. O medo de se tornar egoísta. Afinal, por tanto tempo você se anulou, que agora qualquer movimento de autocuidado parece exagerado. Mas há uma diferença enorme entre egoísmo e autenticidade. Ser autêntica não é ser grosseira, não é sair atropelando os outros. É apenas dar voz à sua verdade, sem pedir desculpas por existir. E ser real nesse mundo onde tanta gente finge é um ato de coragem. A coragem de dizer, isso não serve para mim, mesmo que pareça bonito aos olhos dos outros. Muita gente confunde limite com rejeição. Mas estabelecer limites saudáveis não é afastar, é proteger. É proteger sua energia, seu tempo, sua paz. Quem realmente te ama vai entender. E quem se incomoda, talvez estivesse apenas interessado na sua versão moldável, não em você de verdade. Aprender a dizer não é também um ato de amor, amor por você. E você pode fazer isso com respeito. Não precisa gritar, bater na mesa, se justificar demais. Basta clareza. Por exemplo, hoje não consigo ajudar, preciso descansar. Simples, direto, humano. A comunicação assertiva é uma ferramenta valiosa nesse processo. Você pode começar praticando em situações pequenas, testando, percebendo que o mundo não vai desabar porque você se colocou em primeiro lugar. Com o tempo, isso vira hábito, um hábito libertador. E quanto mais você se alinha com sua verdade, mais as pessoas certas se aproximam. Aquelas que te amam pela sua essência, não pela sua utilidade. E é aí que uma nova pergunta começa a surgir. Uma pergunta que muda tudo. Tem gente que passa a vida esperando que alguém venha, veja sua dor e a ame o suficiente para curar tudo. Mas o amor que realmente cura não começa de fora para dentro. Começa de dentro para fora. Se amar é um compromisso com a verdade, mesmo quando ela dói. É olhar para dentro e dizer, eu mereço estar aqui, mesmo sem provar nada para ninguém. É parar de se medir pela régua dos outros. Porque enquanto você estiver tentando ser amada, vai seguir se moldando, se editando, se encolhendo. E o amor que nasce disso nunca vai preencher. O amor próprio verdadeiro não é só fazer skincare e repetir frases positivas no espelho. É ter coragem de se enxergar por completo. Suas luzes, suas sombras, suas contradições. É parar de negociar quem você é para ganhar migalhas de afeto. É sair do ciclo de o que preciso fazer para ser escolhida. E entrar na pergunta mais libertadora de todas. Quem eu sou quando paro de fingir? Essa pergunta muda o jogo, porque a partir dela, você começa a se relacionar com mais presença, mais autenticidade, mais inteireza, e tem algo curioso nisso tudo. Quanto mais você se trata com amor, mais o mundo começa a responder diferente. As pessoas sentem quando você se respeita. Elas aprendem pelos seus gestos até onde podem ir. Porque a verdade é que você ensina o mundo a te amar pelo modo como você se ama. Então, antes de buscar o outro, olhe para si. Reconheça seu valor sem depender de aplausos. Porque quando o amor começa em você, o que vier de fora vira soma, não salvação. E é nesse ponto que uma prisão invisível começa a se desfazer. Muita gente vive como se estivesse pisando em ovos o tempo todo, com medo de decepcionar alguém. Esse medo vira um carcereiro invisível que controla suas decisões, seu tom de voz, até seu jeito de existir. Você diz sim quando queria dizer não, evita conversas difíceis, engole sentimentos, tudo para manter a aparência de paz. Só que essa paz é falsa. É uma guerra interna disfarçada de harmonia externa. E viver tentando não decepcionar é se esquecer de si em nome de uma aceitação que nunca vem completa. O mais doloroso é que mesmo fazendo de tudo para não frustrar ninguém, você continua sentindo que não é suficiente. Porque quem vive para agradar está sempre devendo, sempre achando que precisa fazer mais um pouco. Essa tensão constante adoece, a ansiedade cresce, a exaustão vira rotina e a vida se transforma em uma espécie de sobrevivência emocional. E tudo isso por medo de ser mal interpretada, rejeitada, julgada. Mas será que vale a pena perder a si mesma só para manter a imagem que os outros criaram sobre você? A verdade é que decepcionar faz parte. Ninguém consegue atender todas as expectativas. E as pessoas que realmente te amam vão saber lidar com isso.
Porque amar alguém não é esperar perfeição. É acolher a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. E quando você entende isso, começa a perceber que agradar o tempo todo não é carinho, é controle. É tentar manipular o sentimento dos outros para garantir sua própria segurança. Mas e os seus sentimentos? Onde eles ficam nessa equação? Esse pensamento, se eu me mostrar de verdade, vão me rejeitar? Parece pequeno, mas carrega um peso imenso. Ele nasce de momentos marcantes, ainda lá na infância ou adolescência, quando ser espontânea gerou dor. Talvez você tenha sido chamada de intensa demais, difícil de lidar, complicada. Talvez, ao expressar sua emoção, tenha sido ignorada, ridicularizada, silenciada. A criança aprende rápido que certas partes suas não são bem-vindas. E para sobreviver, começam a esconder essas partes, a esconder a si mesma. Só que esconder demais deixa marcas. Você vai criando versões adaptadas, versões que cabem nos ambientes, nas relações, nos padrões. Mas nenhuma dessas versões é inteira. E por mais que você até se encaixe, algo dentro de você grita. Um incômodo constante, uma tristeza silenciosa, uma vontade de ser mais, sem saber exatamente o quê. A verdade é que não se mostrar por completo é garantir que ninguém te ame por completo. O que as pessoas amam, nesse caso, não é você. É o que você finge ser. A grande virada começa quando você decide se permitir, quando começa a colocar para fora o que sempre escondeu. E não precisa ser de uma vez. Pode ser aos poucos. Pode começar dizendo não, numa situação em que você sempre dizia sim. Pode ser mostrando sua opinião num grupo onde antes se calava. A libertação emocional não exige pressa, mas exige verdade. Porque viver escondida é sobreviver. Mas viver de verdade começa quando você se olha inteira e decide que não vai mais se esconder. E aí, algo surpreendente começa a acontecer. Quando você vive tentando agradar, o tipo de relacionamento que constrói reflete exatamente isso. É como se você segurasse um cartaz invisível escrito: "Me diga como devo ser, que eu me adapto". E adivinha, esse cartaz atrai pessoas que querem controlar, manipular, exigir, não por maldade, mas porque a energia que você emite é de alguém que topa tudo só para ser aceita. E isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais você se molda, mais te exigem. E quanto mais te exigem, mais você se apaga, achando que está fazendo o certo. É comum ver pessoas que dão tudo de si numa relação. Atenção, tempo, presença. E mesmo assim, se sentem solitárias. Por quê? Porque o outro não ama a pessoa real. Ama a performance, ama a versão boazinha. E qualquer tentativa de se mostrar mais autêntica é recebida com incômodo, críticas ou afastamento. Isso dói sim, mas também revela uma verdade importante. Você não é difícil demais. Você só está rodeada por pessoas que não sabem lidar com sua verdade. Diz mais sobre elas do que agradar, o filtro muda. Mas abre espaço para vínculos mais profundos, mais inteiros, mais verdadeiros. Relações onde você pode respirar, errar, se expressar sem medo. E isso só acontece quando você decide se mostrar por completo. Quando você troca a ideia de ser aceita pela experiência de ser vista. E aí, os relacionamentos deixam de ser um campo de batalha e viram um reflexo da sua própria libertação interna. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que amor se conquista. Que precisa ser boa o suficiente, interessante o suficiente, perfeita o suficiente para ser amada. Mas isso não é verdade. Isso é uma programação emocional herdada. Um roteiro antigo que começou lá atrás, quando alguém te fez sentir que seu valor dependia do que você fazia e não de quem você era. Só que chegou a hora de mudar esse roteiro, de entender, com o corpo e com o coração, que você já é digna de amor, sem esforço, sem prova, sem performance. Reprogramar essa crença exige prática, mas é possível. Começa com pequenos gestos de respeito por si mesma, como parar de se culpar por descansar, como falar com mais gentileza consigo mesma, como dizer não sem se sentir uma pessoa ruim. E, principalmente, como se tratar com o mesmo carinho que tantas vezes ofereceu aos outros. Porque o jeito como você se trata vira o padrão que o mundo entende como aceitável. Quando você se enxerga com amor, algo muda no ar, muda no tom da sua voz. Muda até no jeito como você caminha. Substitua a pergunta: o que eu preciso fazer para me amarem? Por quem eu sou quando paro de fingir. Essa troca simples é revolucionária, porque ela te devolve para casa. Te reconecta com a sua essência, com a parte de você que sempre soube que amor de verdade não se implora, não se exige, não se negocia. Ele se compartilha. E o primeiro passo para viver isso é parar de agir como quem precisa ser escolhida. Porque no fundo, a escolha mais importante sempre foi a sua. O dia em que você para de agradar o mundo é o mesmo dia em que começa de fato a viver. Não dá para explicar exatamente com palavras, mas tem algo que muda por dentro. É como se a alma respirasse aliviada. Você se sente mais leve, mais inteira, mais verdadeira.
As relações ganham um novo tom. Algumas pessoas se afastam, sim, mas isso deixa de doer como antes. Outras, inesperadamente, se aproximam. E o mais bonito, você começa a atrair quem te reconhece sem que você precise se esforçar tanto para ser entendida. A vida deixa de ser palco e vira abrigo. Porque quando você para de viver para os outros, o seu lar interno ganha vida. Você escolhe com mais clareza. Diz sim com vontade e não com paz. Passa a confiar mais na própria intuição, nos próprios desejos, nos próprios limites. E com isso, descobre um outro tipo de liberdade. Aquela que vem quando a aprovação dos outros perde o peso que tinha. Você se torna a sua prioridade. E não por egoísmo, mas por consciência. Porque só quem está inteira pode se entregar de verdade a algo ou alguém. E aí, o amor que chega não é mais baseado em esforço, e sim em sintonia. Os projetos que surgem não são mais para provar nada, e sim porque fazem sentido. O tempo não é mais desperdiçado tentando ser quem esperam, mas bem vivido sendo quem você é. Viver de verdade não é viver sem dor, sem medo ou sem erro. É viver com coragem, com presença, com verdade. E essa jornada, ela começa quando você se pergunta com honestidade: e se o amor que mais me faltava fosse o que eu ainda não me dei? Agora me diz, quantas vezes você deixou de ser você para não incomodar alguém? Quantas partes suas ainda estão escondidas, esperando permissão para existir? Chegou a hora de mudar isso, de sair desse papel de agradar para ser amado e entrar na sua própria história, com presença, com verdade, com coragem. Você não precisa se encaixar onde não cabe, nem provar o tempo todo que merece amor. O amor começa quando você se escolhe. O que você vai fazer com tudo isso que ouviu aqui hoje? Vai continuar colocando os outros em primeiro lugar? Ou vai começar, ainda que aos poucos, a se ouvir com mais carinho? De verdade, o que mudaria na sua vida se você parasse de tentar ser a pessoa perfeita para todo mundo e começasse a ser a pessoa certa para você mesmo? Se alguma parte desse vídeo te tocou, me conta nos comentários. Me diz o que mais mexeu com você. E claro, se ainda não fez isso, aproveita agora para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que falam com a alma, com profundidade, com verdade e com respeito por quem você é. Ativa as notificações e vem seguir com a gente nessa caminhada de cura e reconexão. Porque viver tentando agradar cansa, mas viver sendo você, isso liberta.